Então, primeiro, bom dia a todas e todos. Um prazer enorme estar nesse momento, nesse espaço com vocês. Imaginei essa apresentação, de certo modo, como uma síntese, mas também como a história de um legado, de uma forma de entender como é que você faz difusão científica a partir desse local, um CEPID, o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, que é um desses grandes espaços da FAPESP. A minha palestra se chama CEPIDs e Atuações nos Projetos Wikimedia, o caso do Neuromart. E aquilo que a gente vai cobrir hoje vai, primeiro, uma proposta do léxico de como o Neuromart entendeu aquilo que deveria ser feito em 2013, quando surge a equipe, o processo, portanto, da equipe de difusão, uma história institucional recente sobre a difusão científica no Brasil, uma forma também de conceituar essa difusão científica de acordo com diferentes filosofias, os desafios que a FAPESP nos colocou como CEPID, alguns princípios que o Neuromart desenvolveu dentro desse quadro conceitual e falar especificamente da Wikidifusão do Neuromart. Não é a única linha de atuação da difusão do Neuromart. Nós tivemos em torno de quase 60 bolsistas dedicados à difusão científica nessa mais de década de atuação, mas eu vou destacar aqui algum caso particular, até por causa da confluência que existe nesse evento, e falar um pouco do impacto do aprendizado dessas iniciativas. Um CEPID, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, é uma linha de financiamento de longo prazo da FAPESP, que envolve 3 grandes áreas: pesquisa e inovação, que a gente também chama de transferência tecnológica, e difusão. E foi talvez um dos primeiros grandes investimentos que aconteceu de maneira institucional e que teve uma reverberação institucional enorme, não apenas na FAPESP, mas também no CNPq e outras agências de fomento, sobre o papel que a difusão científica deve ter no campo da universidade. E essa difusão, isso estou retirando aqui até onde a FAPESP nos tinha deixado um caminho, ela foi pensada em 3 grandes linhas que deveriam ser educação, museologia e comunicação. Eu acredito que, enfim, isso, assim como toda nomenclatura, isso é controverso e questionável, mas isso foi o legado institucional do edital que nós vencemos quando aplicamos em 2011. E a comunicação, e aqui já é um modo de pensar no Neuromart, ela foi definida em 3 grandes linhas, que foram comunicação audiovisual, jornalismo e ciência da informação. Tivemos outras linhas de atuação que também receberam, curiosamente, bolsa de jornalismo científico em áreas que não têm nada a ver com esses 3 campos, como, por exemplo, artes. Recentemente doamos para a Biblioteca do INE 4 obras de arte que foram feitas aqui no CEPID Neuromart, mas eu ia colocar aqui arte, mas isso aqui talvez não seja exatamente o mesmo campo conceitual. Mas eu vou principalmente falar aqui dessa interface entre jornalismo e ciência da informação. E para nós entendermos um pouco melhor esse papel do Neuromart, esse espaço, esse momento em que o Neuromart atua, acho que vale a pena a gente historicizar um pouco a difusão científica, a comunicação científica no Brasil. Porque eu imagino que, enfim, vários de vocês não são do jornalismo, da comunicação, mas a gente costuma datar o início da comunicação científica no Brasil a 1947, quando José Reis, que dá um nome, aliás, ao edital Mídia Ciência, que oferece pela FAPESP as bolsas de jornalismo científico, cria a primeira coluna sobre ciência no Brasil, no jornal Folha de São Paulo. Em 1972, surge o primeiro curso de jornalismo científico, vocês vejam que é bastante recente. Em 77, surge a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, que dá um caráter associativo profissional. Isso era o período da ditadura. Na ditadura, para você fazer jornalismo, era obrigatório ter o diploma de jornalismo. E a associação, ela foi recheada de profissionais, portanto, diplomados, e era um modo, portanto, de estabelecer uma certa cultura de como seria essa comunicação científica de uma maneira mais unificada.
Você tem daí linhas de pesquisa, você tem formações nacionais que saem do estado de São Paulo, que até esse momento centralizava uma boa parte dos esforços. Em 1982, o primeiro congresso da área. E daí você começa a ter a participação brasileira também em espaços internacionais, como a International Center for Journalists, a formação do LabJOR, que hoje é o principal centro de pesquisa e também de formação em jornalismo científico, sediado na Unicamp, e a FAPESP lança, em 1999, isso que é um divisor de águas para a formação de jornalistas científicos, que é um edital específico para treinar, capacitar e apoiar pessoas que vão ser comunicadoras de ciência. E em torno, acho que de 4 mil pessoas, desde o início desse programa, já foram beneficiadas por linhas de financiamento da FAPESP ligada à mídia ciência. Em 1999 também, um investimento da FAPESP muito grande, com o lançamento daquilo que é hoje a principal revista de comunicação científica no Brasil, que é a revista Pesquisa FAPESP. E entramos, e aí começa a trajetória do Neuromarketing, no período fúnebre do jornalismo científico, que é esse período 2000-2010, quando tudo aquilo que tinha acontecido antes, menos essas 3 últimas iniciativas, são desorganizadas. Desaparecem as formações específicas de jornalismo científico, que antes aconteciam na Metodista, na USP, na UFRJ, na Federal de Pernambuco, desaparecem. É desorganizada a Associação Brasileira de Jornalismo Científico, ela simplesmente fecha, e surge um vácuo dentro desse espaço que faz com que durante praticamente 20 anos você não tenha tido de fato uma atuação muito institucional, muito forte institucionalmente dentro da área da difusão científica. E é nesse contexto que surge a linha CEPI de 2011, dentro com um financiamento bem voltado à área de difusão. Corta aqui um slide. E em 2019 ressurge uma rede brasileira de difusão científica. E essas redes, essas instituições, elas vão tendo aspectos, momentos variados dentro da sua organização, não apenas histórica, mas também filosófica, conceitual. Quando José Reis imagina a difusão científica, naquela coluna dele de 1947, ele está muito influenciado por aquilo que hoje nós chamamos de modelo de déficit, que é a ideia de que a comunicação da ciência ela deve ser unidirecional. Ela deve sair do cientista que sabe para o público que não sabe. Então você imagina o público, a audiência com a qual você está lidando, como uma audiência vazia que deve ser preenchida. E comunicar, finalmente, não é tão diferente quanto uma visão bancária, no sentido freiriano, de você depositar conhecimento em alguém que não sabe. Isso, e esses 4 modelos, eles não são etapistas, Todos eles, de certo modo, convivem, coexistem e atuam dentro do modo como a difusão científica acontece. Então, esse era o modelo clássico, o modelo do déficit. Existe o modelo da espiral científica, que é um modelo desenvolvido na Unicamp pelo Carlos Vogt, que é a ideia de que aí sim você precisa passar por um processo etapista dentro da difusão científica, que começa no paper, na publicação do artigo, que passa por uma revisão por pares, que daí circula para a sala de aula, que passa daí para uma comunicação mais especializada, até chegar a uma comunicação pública. E que toda a ciência, todo o processo científico deveria passar por essa espiral, que faria, portanto, com que o conhecimento chegasse ao público, já tendo passado por um processo de popularização, um filtro que faria com que o conhecimento fosse, de certo modo, mais bem recebido, mais preparado e tivesse passado por múltiplas instâncias de revisão por pares. Isso daqui, enfim, talvez seja a principal teoria hoje em dia, até pela força da Unicamp dentro da difusão científica, mas existem, de maneira contemporânea, mais 2.
uma que é conhecida como a comunicação sincrônica, ou também a comunicação bidirecional, que é a ideia de que, pelo contrário, você tem que fazer a comunicação científica assim que a ciência está sendo produzida. Você não precisa passar por todas as etapas, essa espiral que vai da revisão por pares até chegar ao público amplo. Pelo contrário, o laboratório precisa se abrir, a pesquisa precisa se abrir e difundir imediatamente até mesmo os processos da pesquisa. E isso tem prós e contras. O pró é que torna mais dinâmico, aproxima a população do laboratório. O contra é que finalmente você acaba publicando, tornando público conhecimentos que ainda não foram necessariamente revistos pelos pares da ciência. Acaba colocando o cientista numa posição também de influenciar sem ter passado pelos protocolos da ciência de uma maneira tão elaborada. Um último modelo, que é o chamado de regulação e curadoria, é um modelo do qual talvez nós precisamos bastante no Brasil, que é um modelo onde a difusão científica, talvez no oposto daquilo que é o modelo de déficit, enxerga o mundo não como um copo vazio, mas como um sistema em que você tem uma produção, uma engenharia de fake news e desinformação, em que a produção científica, a difusão científica tem que atuar diretamente, quebrando, de certo modo, os ciclos e as dinâmicas que geram fake news e desinformação. E esse é um modelo importante no Brasil, porque a universidade, nos últimos anos, esteve especialmente no holofote desse sistema, dessa engenharia de desinformação. E aqui surge, portanto, como eu disse, 2011, para a FAPESP, o edital Mídia Ciência. Era um edital um pouco diferente de um outro edital de CEPID que tinha acontecido antes. E ele dava uma especial atenção para a área de difusão e dizia que o desenvolvimento da sociedade brasileira, que estou lendo o edital, enfim, do prédio, de onde surgiu esse, não o prédio, mas enfim, o projeto que vive nesse prédio, que os líderes da comunidade científica contribuam efetivamente para a difusão científica em sua área de atuação. Independentemente de sua área de pesquisa, CEPIDs devem sustentar atividades de difusão e contribuir à melhoria da cultura científica no Brasil. E esse é um ponto que eu acho especialmente interessante desse modo com que a FAPESP entendeu a difusão científica. As atividades de difusão científica devem propor inovações radicais para melhorar a cultura científica pública. Inovações. E isso é importante porque, apesar de os CEPIDs serem uma linha de financiamento bastante generosa, não dá para mudar o Brasil com essa linha de financiamento. Não dá para mudar uma cultura científica com apenas alguns milhões de reais. O buraco é mais embaixo. Mas dá para realmente fazer inovações e tentar encontrar novas formas de comunicar. Até porque o buraco com o qual nós estamos lidando, como eu disse, era bem baixo, né? Os níveis de cultura científica no Brasil são muito baixos, comparativamente aos indicadores, por exemplo, da OCDE, do PISA, que mede algumas linhas, né, algumas formas de entender a cultura científica. Nós temos, e nós sabemos disso, um investimento insuficiente no sistema público de educação, que faz com que as escolas públicas, onde estão a maior parte das crianças e adolescentes, não consiga realmente acessar o campo da cultura científica e não consiga, de fato, participar dessa cultura. Existe uma falta de interesse geral em comunicação científica nas mídias generalistas. Os cadernos de ciência desaparecem dos grandes jornais. Então, talvez vocês foram ou leitores da Folha, ou do Estado, ou do Globo, e vocês certamente lembram que há 20 anos atrás os cadernos de ciência eram enormes e pouco a pouco foram diminuindo até hoje, basicamente não existirem mais. Existe pouco incentivo a professores e pesquisadores a atuarem em programas de cultura e extensão, que é um ponto que a professora Maria Elisa mencionou. E existe um inimigo extremamente organizado, que é essa rede, né, no Brasil em especial, mas também em outros países da maioria global, em torno
das fake news e da disseminação de uma cultura anticientífica. E com tudo isso, ou seja, com esse universo, né, nós no Neuromate tivemos que tomar uma decisão. E ela foi uma decisão lastreada em diversas pesquisas, né, em uma compreensão daquilo que nós imaginaríamos ser capazes de fazer, lembrando que buscávamos um campo de inovação, nós assumimos alguns compromissos, né, alguns princípios no modo como essa difusão ia ser feita, que, enfim, depois dos slides vão estar disponíveis, mas tudo aqui remete a algum artigo que saiu de bolsistas do Neuromate, ou pessoas que estudaram o Neuromate, por meio de uma lógica do impacto dessa filosofia da comunicação sincrônica no Neuromate, um exercício daquilo que na difusão nós chamamos da complexidade, então fazer com que os materiais de comunicação não fossem aqueles que nós normalmente esperaríamos dentro do mercado da comunicação, e por isso fizemos podcasts literários sobre a doença de Parkinson, ou filmes em realidade virtual sobre a pesquisa dentro de um laboratório, tentando criar realmente uma mudança no modo como essa forma da informação chegar era dada, muita experimentação tecnológica, um compromisso muito forte, umbilical desde o princípio no Neuromate, na sua primeira conferência em janeiro de 2014 pela Ciência Aberta, em que nós não vergaríamos em relação, enfim, às pressões de que geralmente os dados e até as informações precisam ser fechadas, tudo abriu, inclusive a difusão, uma expectativa de convergência das mídias, também um esforço em torno da linguagem a ser adotada, e aqui eu chamei isso de metaforização da ciência, uma pesquisa recente da Isabela, que até está presente, e também tornar esse um espaço de experimentação laboratorial no modo como a comunicação é feita. Tudo isso é um conjunto de artigos, mas é também um conjunto enorme, se alguém quiser mergulhar nessa documentação, de publicações feitas por pesquisadores da difusão científica no Neuromate, dentro de um blog chamado Traço de Ciência. E uma dessas iniciativas, e aqui nós estamos, se eu não me engano, em julho de 2014, foi a iniciativa Wikipédia. Em 2014, o Neuromate afirma um compromisso em prol daquilo que hoje nós chamamos dos bens públicos digitais, mas naquela ocasião, especificamente com a Wikipédia, dizendo que a universidade precisa ocupar esse espaço e precisa atuar onde as pessoas estão, de acordo com uma série de protocolos do modo como deve ser feita essa atuação. Licença livre, um espaço colaborativo direcionado à produção de conhecimento de qualidade e integridade da informação. E assim surge a Wikipédia dentro do Neuromate. Em 2014, a gente falava de Wikipédia, as pessoas não levavam muito a sério, elas riam. Não era especialmente popular no Brasil esse debate, mas para quem não sabe, a Wikipédia, naquele momento, acho que era o 5º site mais acessado do Brasil, mas estava permanentemente entre os 10 mais acessados. Tem uma série de questões, uma série de mudanças, uma série de fatores externos que impactam esse tipo de projeto. Mas existia, e é onde nós decidimos atuar. Também atuamos em outros projetos da Wikimedia, tivemos um leque bastante amplo, Wikimedia Commons, que é um repositório de mídias, Wikiversidade, que é um espaço para cursos, Wikidata, que é um espaço para colocação de dados, enfim, são um universo, um ecossistema de projetos da Wiki. E como é que isso foi feito? Né? Como eu disse, em 2014, falamos de Wikipédia pela primeira vez, eu lembro que o Gauss falou, vamos fazer a Wikipédia no Neuromate, e daí as pessoas não entenderam muito o que ele queria dizer, mas finalmente nós encontramos guarida nas bolsas de jornalismo científico da FAPESP como um espaço, um promotor
desse tipo de iniciativa, para tornar aquilo que era talvez uma ideia um pouco quixotesca realmente num processo institucional de produção de conhecimento em alto nível. Então, aqui eu peguei os dados da Isabela de novo, junto com o Santos e a Monique, que são dados de uma publicação que ainda não saiu. Listaram 9 bolsistas da FAPESP entre 2016 e 2023 dedicados à Wiki. Temos atualmente mais 3, então daria 12 no total, dedicados realmente a atuar dentro desses projetos para melhorar nas suas diferentes formas e nos seus diferentes projetos, né, nos seus ecossistemas, coloquei os nomes dos períodos, aquilo que nós imaginamos fazer dentro desse processo. E fez, curiosamente, com que o Neuromate se tornasse o maior produtor de conteúdo de matemática na Wikipédia. Realmente, se você olha o impacto com que nós tivemos, e somos apenas um centro, eu acho que a última vez que eu li os dados, se tinha em torno de 7.000 artigos criados dentro do Neuromate, na Wikipédia, sobre matemática. Alguns desses artigos se tornaram, enfim, na Wikipédia existe um sistema de classificação de artigos, aquilo que nós chamamos de artigos destacados. São os melhores conteúdos possíveis avaliados pela comunidade em relação àquilo que nós vamos ter acesso, conteúdos básicos, conteúdo do Enem, distribuição de probabilidade, mediana, média, tudo feito dentro do Neuromate, em parcerias normalmente, com professores e bolsistas. E aqui vocês veem, enfim, algum desses espaços que acontecem. E o que a gente aprende disso, né? A questão aqui não é simplesmente contar o que nós fizemos, mas também, como eu disse, um pouco, iniciar um legado que nós aprendemos, e aqui de novo eu cito o artigo não publicado da Isabela e colegas. A Isabela está bem no holofote aqui, apesar de ficar ali enrubescendo no fundo. Em que você tem um investimento muito grande em práticas de capacitação. Algo que marcou o Neuromate durante todo esse período foi realmente ter não apenas produzido, mas também capacitado dezenas e dezenas de pessoas a atuar nesse campo de uma comunicação científica mais computacional. Especialmente quando a gente pensa em Wikidata, você está desenvolvendo aptidões. Essas aptidões foram formadas aqui por meio, por exemplo, de projetos como o Wikidata Labs, que eram formações, a gente acho que já deu mais de 60 dessas formações. Também nós temos desse artigo, né, que é algo que foi importante, hoje em dia olhando retroativamente, né, retrospectivamente, aquilo que nós fizemos foi um esforço de propagação para outros centros e outras unidades. Existem hoje em dia, a partir talvez do apoio do Neuromate, iniciativas Wiki no Museu de Ipiranga, na Faculdade de Odontologia de Bauru e outros centros que aprenderam, né, a partir disso, mas existem desafios de replicabilidade, como, por exemplo, a necessidade de um financiamento generoso, como aquele que a FAPESP deu, e também o fator humano, com lideranças comprometidas com a experimentação da difusão científica, o que nem sempre é fácil de encontrar, porque a gente acaba entrando muitas vezes, quando a gente faz comunicação, num esforço de reproduzir aquilo que nós vemos, de certo modo, no mercado, como se fosse o nosso padrão de qualidade. E inovar na comunicação, principalmente na comunicação científica, talvez seja o melhor que nós possamos fazer. Também um legado importante, e tem um pôster sobre isso, feito pelo Juan, é o curso de Introdução ao Jornalismo Científico, que é um curso que foi feito no Neuromate e hoje é realizado só esse ano por 300 pessoas, e é um curso obrigatório, de certo modo, para quem hoje em dia quer ter a Bolsa Mídia Ciência da FAPESP, um esforço, portanto, de replicabilidade. Com isso eu agradeço. Muito obrigado. Depois dessa aula abrangente do professor João, eu vou narrar um caso, né?
um caso também de um CEPID que tem uma história, ele nasceu no início desse século, e tem um compromisso histórico com o conhecimento livre, mas foi num outro registro, né? Num registro, digamos, mais careta, né? De divulgar pelo site, mas tudo que foi feito de capacitação e de disponibilização de bases de dados você encontra nos sites. E, muito recentemente, no final de 2024, com uma parceria com a Wikimedia Brasil, a gente começou a desenvolver e entrar nesse universo Wiki. E que para a gente foi como é que eu poderia dizer para vocês? Foi um esforço de sair da área de conforto, né? Todo pesquisador tem um sistema de incentivos, né? E aqui no caso o CEN congrega pesquisador da área de ciências sociais, então são cientistas políticos como eu, sociólogos, geógrafos, e basicamente é aquela coisa, vamos produzir papers, vamos conseguir a nossa boa nota, enfim. Então, o esforço de produzir para a Wikipedia é sair realmente da zona de conforto. Mas, assim, é um aprofundamento do compromisso histórico da instituição, né? E daí a importância dessa parceria e de uma explicação profunda no legado do Neuromate. E como é que funciona o nosso sistema de trabalho? A gente começou a trabalhar a partir de março desse ano, então é uma coisa muito recente. No final de 2024 surgiu essa ideia e o CEN me mobilizou, bom, primeiro por eu conhecer bem a instituição e segundo por eu ter sido jornalista por muito tempo, né? E conhecer bem a história do CEN está muito ligado a projetos na Folha de São Paulo, em que cheguei a ser contemporâneo de José Reis, na área de didatismo e na área de qualidade, de excelência de qualidade. Isso foi muito importante nos anos 90, eu coordenei esses processos por lá. E, bom, a gente funciona da seguinte maneira: o professor Eduardo Marques e o professor Adrian, diretor e vice-diretores, supervisionam o projeto. De uma forma geral, eu sou coordenador e uma espécie de editor geral, né? E a gente formou uma equipe, era uma equipe bastante qualificada do ponto de vista acadêmico, né? O Guilherme Minarelli é um colega cientista político, a Fábio é uma doutora em sociologia, o Marco Antônio é doutorando em ciência política, a Muriel, mestre em administração, e a Mireia, que participou aqui do Neuromate, é ligada ao Wikimedia Brasil, jornalista e historiadora, dando suporte geral também, participando desse processo. E ele se materializou aqui na nossa página, né, Centro de Estudos da Metrópole na Wiki, que já está aí com uma série de verbetes, uma série de iniciativas nossas. Já temos uma página na Wikiversidade, que ainda não começou, ainda não temos iniciativa na área, mas ela, a partir de outubro, com certeza, vamos ter. E qual foi a nossa metodologia de intervenção? No final de 2024, eu me perguntei o que a Wikimedia, o que a Wikipédia em português tem de ciências sociais. E com o apoio da Wikimedia Brasil, a gente fez lá um levantamento, chegamos a mais ou menos a 600 verbetes de ciências sociais que eu trabalhei verificando do que se tratava, né? Infelizmente, muitos deles eram de qualidade e pertinência duvidosas, então, quer dizer, tinha um campo ali vasto de atuação. E como começar? Eu fiz uma versão filtrada desses verbetes e discuti com os coordenadores de área do CEN. E a gente chegou a um conjunto de 150 verbetes que deveriam ser criados ou editados em um primeiro momento. É claro que sempre tem um processo de tatear e conhecer o terreno.
E assim, falando em termos bastante simples, não pensando, eu fui num campo bem do enciclopedismo, olhando dois vetores de clareza e complexidade. Eu tentei trabalhar com a equipe, ou trabalhei com a equipe, num meio termo entre o texto noticioso, que está no nível alto, ou se pretende no nível alto de clareza, com um texto acadêmico que se prende mais à complexidade e mais à escravo do jargão, enfim, outros problemas. O texto enciclopédico é qualquer coisa aí no meio. Então houve esse trabalho, digamos assim, de evangelização das pessoas que participam do projeto, deles fugirem pelo menos do jargão e tentar atingir um público amplo. Que tipo de intervenção, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de alguns verbetes que eu não sei nem em que pé que está agora, mas foi o que eu dei de exemplo na época. Por exemplo, o verbete ciência política no Brasil era só um trechinho do verbete ciência política de apenas 3 parágrafos. Então, nossa proposta era fazer um verbete mais plural, contar a história realmente da ciência política no Brasil e criar uma entrada própria para ele. Não, então, por exemplo, um verbete bastante consolidado, burocracia, né? Então, a gente precisava acrescentar, enriquecer esse verbete e trazer mais referências. E, por outro lado, criação de verbetes, assim, de temas relativamente novos nas ciências sociais, como políticas do urbano e termos derivados, capitais do urbano, brokers como operadores políticos, né? Regimes urbanos, capitais do urbano, só para pegar um exemplo de um tema que se abre. Então a gente estava sujeito a uma curva de aprendizado, né? Que é justamente essa linguagem enciclopédica, os padrões e usos da Wiki, né? As vinculações entre os verbetes, que são muito importantes para os ritos, etc. E aqui eu estou usando uma palavra normalmente entendida como pejorativa, mas muito importante, a necessidade do preciosismo enciclopédico, né? Para tentar atingir esses verbetes, fazer verbetes destacados. Isso significa, para um pesquisador, sabe, além de eu escrever bem para um público amplo, eu tenho que estar preocupado com uma ilustração, eu tenho que estar preocupado com algo que realmente cria atrativo, uma coisa mais jornalística, digamos assim, que essa cultura não existe para um pesquisador. Então, quer dizer, um pesquisador, às vezes, ele vai ter muita facilidade em produzir material novo, mas ele tem que ter essa curva de aprendizado extremamente importante. Então, é o engajamento didático e a cultura colaborativa, que é muito complicada porque não temos estrutura de incentivos para isso, né? Mesmo em grupos de estudo, talvez em outras áreas isso percebe-se que seja um pouco mais fácil, mas em ciências sociais, mesmo os grupos fechados ali, tem pouca colaboração entre si, né? E também, por exemplo, tem que ter um trabalho muito dedicado de selecionar as fontes que serão citadas, porque é um campo de disputa. Então, muitas vezes, se um wikipedista mais leigo pode se perder em algumas fontes, em algumas armadilhas que são repetidas pelo excesso de repetição e de senso comum, mas que não necessariamente são as principais fontes. Isso até para um especialista é difícil, né? Aceitar a crítica da comunidade, não de pares, né? A partir do momento que você joga na Wikipedia, isso é do mundo, não é mais seu, não vai ter um par lá, vai ser qualquer pessoa, vai poder. Isso também é um problema cultural. E a ação em temas consolidados e sensíveis, né? Por exemplo, muitas vezes você pega um verbete que passou por centenas e centenas de editores, mas não necessariamente, se você for olhar com o olho crítico, é um verbete bom. Mas como é que você vai entrar nisso? Então, quer dizer, você tem que ter toda uma diplomacia de fazer intervenções pontuais,
justificar, etc. Né? E isso vale também para os verbetes sensíveis, que em ciências sociais são quase todos. Metas e prazos. Né? Como a gente viu ali, a gente estabeleceu uma intervenção em 150 verbetes. Né? Até o momento a gente fez 131 e esse número está subestimado. Eu preciso rever isso, mas basicamente, numa linha geral, é isso aí. E um prazo de 6 meses que se finda agora neste mês. E a gente trabalha em perspectivas de outras incursões no universo Wiki, né? Em especial a Wikiversidade é um prazo superior a esses 6 meses iniciais. Bom, os números lá do contador são 100 verbetes registrados, 31 verbetes criados, 2,7 mil referenciamentos, né? E 96 mil visualizações, o que é algo bastante importante para um CEPID como o SEM. Falando um pouquinho e rapidamente de inovação e responsabilidade. Uma iniciativa como essa do SEM, de um centro de estudo de estudos de ciências sociais, produzir para a Wikipédia, a gente fez uma pesquisa e é bastante original. A gente não encontrou ninguém se viajando. Acho que ninguém quis meter a mão no vespeiro. Essa é uma hipótese que eu tenho, mas tem sido positivo. Né? Então, até no campo internacional tem a sua originalidade. Né? Mas, assim, mais do que entrar na Wikipédia, conseguir alguns números, quer dizer, é possível uma colaboração mais substantiva, né? Por exemplo, de documentação e debate de políticas públicas, que é uma área de expertise do SEM, de histórico de conceitos e instituições, de realmente fomentar redes colaborativas, né, incentivando os professores, os pesquisadores a utilizarem as ferramentas do Wiki, a própria edição na Wikipedia, como algo integrado ao ensino e à pesquisa, projetos derivados de difusão e fóruns de debate, que a gente vai começar a trabalhar nisso muito em breve. E toda a caminhada tem que ser algo inspirador, né? E se eu pudesse resumir, eu acho que o importante da iniciativa no nosso campo, das pessoas envolvidas, quer dizer, é justamente fortalecer a cultura colaborativa na academia e fora dela. Então, não basta a gente ficar discutindo políticas públicas com as principais referências internacionais, como a gente já consegue, mas, por exemplo, conversar pouco com os burocratas que fazem a política pública e trocar essas ideias e documentar isso, e setores sociais que estão envolvidos, né, nesses temas. Né? Então, a gente se envolver professores, alunos e sociedade aí que é realmente o X da questão. Né? Isso daí, obviamente, está inserido no combate à desinformação e na promoção do conhecimento qualificado. Né? E é bom repetir, né? Contribuir para uma sociedade mais justa, democrática, via o conhecimento livre e acolhedor. Isso eu acho que é um ponto muito importante, tirar um pouco a carapaça antipática da universidade, uma coisa fechada. Eu acho que esse é um bom caminho. Bom, esse é um caso em seu princípio, que eu tive o prazer aqui de dividir com vocês. Muito obrigado. Legal o trabalho de vocês. Eu fiquei com uma dúvida meio pontual, porque tudo que você busca no Google agora, na Wikipédia, estava estranho esse microfone,
ele sempre dá o verbete, mesmo em inglês, ele sempre põe na tradução em português, né? Então, eu não sei se tem uma política agora de direcionamento de ter uma língua só, que é o inglês, e concentrar todo o volume e qualidade em inglês e fazer ou não, mas talvez fonte externa que nem o Google meio que está forçando isso com as traduções automáticas. E a minha dúvida é, como você falou, né, em ciências sociais tem uma complexidade grande e eu sinto que falta uma parcimonidade grande em grande parte dos verbetes. E minha dúvida é como vocês se atentaram a conseguir ser generoso e como você falou, acolhedor com um ponto de vista que normalmente não é muito caridoso ou tem muita omissão dentro da Wikipédia, assim, tirar esse tipo de viés. Só te pedir para você se apresentar, porque como está sendo Meu gravado... nome é Daniel, eu sou do IB. Obrigado. Alô, funcionando. Alô? Alô, agora foi. Bom, duas coisas. Com relação à pesquisa do Google, eu não saberia te dizer, assim, precisaria ir atrás, mas eu vejo que muitas vezes, até pelo tempo de vinculação e pelo fato de você não ter tantos verbetes assim em ciências sociais, às vezes você cai no verbete em inglês primeiro. Isso acontece, é fato, mas você também, às vezes ele joga também para o verbete em português e quando você aciona a IA do próprio Google, às vezes você tem surpresa numa coisa que você acabou de editar e escrever já está lá, entendeu? Então o teu texto está lá reproduzido pela IA em um intervalo muito curto de tempo. Agora, como ser acolhedor na Wikipedia? Eu acho que esse é o próprio princípio. Né? Ser acolhedor é você, primeiro, falar de uma maneira que as pessoas entendam. Né? Não ser uma comunicação top-down, né? Aquele primeiro modelo ali que o professor Pechansky comentou, né? Olha, uma coisa de cima para baixo. Não, você tá fazendo uma coisa bem trabalhada, uma coisa que é gostosa de ler, que pelo próprio princípio da Wikipédia você pode participar. Então isso já tem uma acolhência. Mas mais importante, quando você pensa em outras iniciativas Wiki, né? Então vamos supor, na Wikiversidade, tentar estabelecer cursos de qualificação que não seja algo top-down, mas que conte histórias e que incentive a comunidade a contar histórias ao mesmo tempo, entendeu? Então, você ressaltar sempre a dimensão colaborativa do processo, isso é ser acolhedor, ou pelo menos é como eu estou entendendo dessa maneira, tá bom? Seu nome, de onde você é? Bom dia, eu sou a Tabita Said, do Jornal da USP. Quero saudar a organização pela iniciativa. O professor Ednei falou muito em possibilidade de rede colaborativa por meio dessa cultura wiki, mas eu acho que é uma pergunta que pode ser respondida tanto pela experiência do SEM quanto pela experiência do Neuromate. Como é que você incentiva uma cultura de colaboração entre pesquisadores e estudantes, sobretudo, num ambiente acadêmico que preza tanto pelo sigilo, por um processo de pesquisa que muitas vezes precisa estar hermético, fechado, antes da publicação? Quer dizer, como é que você lida com essas informações? Elas têm uma hierarquização? Como é que você incentiva essa cultura num ambiente que parece um pouco antagônico, né? Da ciência aberta e o da ciência tradicional? Primeiro, bom dia, Tabita. É uma boa pergunta. Eu acho, vou responder pelo lado mais fácil, acho que no caso da Wikipédia não tem tanto esse problema, porque, do ponto de vista da comunicação, a Wikipédia ela é uma fonte terciária, né? Ela é um agregador daquilo que já foi publicado, não um espaço de pesquisa inédita. Então, tudo, a princípio, na Wikipédia deveria ter uma referência. Então, você depende do funcionamento da ciência, da comunicação, tal qual ele normalmente já se dá, sem precisar quebrar muito os protocolos. Mas, ao mesmo tempo, e aí eu acho que é interessante,
esses projetos Wiki, eles também são compatíveis com outros modos de produção da ciência. Não necessariamente dentro da Wikipédia, mas na universidade, nessa comunicação mais sincrônica. Então você acaba criando um espaço público, quase uma praça pública da ciência, onde acabam sendo negociados esses paradigmas, esses campos de visão, e que mantém um espaço para a ciência aberta fortíssimo. Eu acho que talvez onde mais aconteça essa prática seja em torno das imagens, né, das mídias que são produzidas na ciência, que acabam tendo que passar por um processo de relicenciamento livre. Então você tem enormes esforços, né, para colocar as imagens que geralmente estão fechadas, muitas vezes atrás de paywalls ou de sistemas proprietários dentro das revistas, que são esses enormes conglomerados, né, como é o Elsevier, a própria Nature, enfim, que só mais recentemente estão lidando com um relicenciamento, mas também as bases de dados. Eu acho que quando você começa a trabalhar com bases de dados e a tornar acessíveis com protocolo de licenciamento livre as bases de dados, aí sim você está tocando num campo político, não apenas da ciência, mas também da produção do conhecimento, e também até, geralmente, questões políticas mais amplas e como é que isso vai ser lidado. Mas no caso do Neuromate, a gente teve um compromisso muito inicial com o compartilhamento de bases de dados. Isso até foi um dos primeiros textos mais políticos do Neuromate, foi sobre o compartilhamento de dados, foi escrito pela Cláudia, presente, e pelo Fábio Com, que foi uma postura política, num processo de desnaturalização justamente disso que você chama dessa ciência mais convencional, né? Porque muitas vezes os protocolos e as práticas são mantidos por inércia, porque é assim que a gente sempre fez, mas não necessariamente porque é a melhor forma de fazer. Eu acho que o Neuromate nesse campo ele deu um salto e na Wiki encontrou uma certa guarida. Só fazer uma observação, acho que é muito importante aí, acho que é uma agenda mesmo da academia entender esse tipo de iniciativa Wiki como algo integrado e valoroso na consideração do currículo dos alunos de graduação, de pós-graduação, mesmo dos pesquisadores, né? Assim, eu estou plenamente convencido, e faz muito tempo que essa convicção vem, mas ela é constantemente checada e atualizada, de que a formulação é tão importante quanto a pesquisa. Então, você tem aquilo que eu falei de preciosismo em termos de provocação, é isso mesmo. Você tem que trabalhar um conceito de uma maneira até exaustiva, que ele chega ao ponto de ser transmitido em poucas linhas. Todo mundo que já fez um doutorado, um mestrado, sabe que muitas vezes, depois de defendido, depois de 2 anos, você consegue explicar o que você estava fazendo em poucas palavras. Isso é um ganho muito grande. Tá? Mas a comunidade tem que entender isso. Por que não fazer um curso de graduação com editatonas na Wikipedia? Por que não tentar contar histórias? Por que não tentar envolver as comunidades, como, por exemplo, iniciativas culturais no universo Wiki tem, entendeu? O curso de fotografia, vamos tentar fazer uns outros tipos de incentivos que isso conste no lastes da pessoa, que seja algo valoroso, tá bom? Mais uma pergunta? Mais uma para a gente... Claro, vai ser bem rápido, né? Obrigado. Meu nome é Thiago, sou wikimedista de longa data e ex-aluno aqui da instituição. A minha dúvida, o João comentou que é o processo do Neuromate Wikipédia de encontrar as pessoas onde elas estão. E hoje, a difusão científica e extensão, especificamente, tem sido curricularizado em vários locais, e eu vejo várias pessoas indo onde as pessoas estão, mas não ao Wikipédia, indo ao Instagram, indo ao TikTok, indo a outras plataformas. Eu queria perguntar e provocar assim, por que hoje a Wikipédia é mais compatível com a difusão científica universitária do que as outras plataformas onde as pessoas estão? A pergunta já dá a minha opinião, né? Minha opinião.
Tiago, se quiser pensar no TikTok, fica à vontade. Não, mas a gente vai ter uma palestra hoje até do professor Alexander, que eu acho que, principalmente a universidade pública, ela precisa, no campo da extensão digital, que envolve essas redes que você mencionou, tomar um partido, porque você tem um processo um pouco pernicioso de conexão das universidades públicas com algumas dessas grandes empresas de tecnologia. Isso acaba criando, né, uma série de problemas, não apenas na difusão, mas eu acho que de uma maneira mais ampla, em relação à dependência do drive, das plataformas com as quais você vai fazer a sua transmissão, e gera muitas vezes um sucateamento da própria base das universidades. Então, isso aconteceu na USP fortemente, quando a USP decidiu assinar aquele contrato de pessoal ao Google. De uma maneira, assim, para quem aqui está na USP tem que lidar com as tecnologias do Google, porque caiu num ponto na carrochinha. E eu acho que a mesma coisa vale quando você está lidando com a difusão, porque essas redes, primeiro, elas plataformizam, né? Elas estabelecem sobre você a necessidade de um quadro com o qual você vai ter que lidar, que é muitas vezes da espetacularização, da transformação, do fazer ciência numa atividade de influência pessoal individualizada, um esforço, portanto, de criação de celebridades, e tudo isso tem um custo, né? Tem um custo sobre como é que você está dizendo que a ciência funciona, versus o modo como a Wiki, enfim, e outras formas livres de conhecimento que não geram dependência tecnológica, porque o código pode ser modificado, pode ser adaptado, pode ser, enfim, replicado para outra instância, como também essa busca por uma atuação comunitária. Eu acho que a diferença, talvez eu tenha me expressado mal, em você adotar uma estratégia populista, né, de onde as pessoas estão, e uma estratégia comunitarista, onde a universidade se torna parte de uma comunidade de produção de conhecimento que não depende de diploma para produzi-lo. Acho que é isso que você encontra dentro desses espaços. Isso aí. Acho que na verdade a gente... Tá, então vamos rapidinho porque deu o nosso tempo aqui da mesa. Olá, bom dia. Obrigada pela fala de vocês. Meu nome é Melina, eu sou jornalista científica do CEPID Redoxoma. E eu queria voltar um pouco no que vocês falaram sobre a praça pública de conhecimento e pensando na comunicação. De que forma que o trabalho, né, no Universo Wiki permite que esse comunitarismo gere uma reflexão sobre a prática científica dos pesquisadores do CEPID e não só de quem está envolvido na difusão, porque às vezes eu tenho a impressão que os pesquisadores eles estão muito focados nos artigos e nem todos olham para a difusão do CEPID. Obrigada. É um pouco aquilo que eu estava na minha última fala, né? Você tem que criar uma... Eu acho que a gente conseguiria multiplicar de uma forma, ou melhor, exponencializar a produção de conhecimento livre e aberto se você criar uma estrutura de incentivos, né, para que as pessoas escrevam. Se a minha cotação está ligada a produzir artigo, e quanto mais internacional ele for, melhor, está tudo direcionado. Eu vou ter que escrever em inglês, vou ter que conversar com um determinado X, Y, Z, e é isso que vai me fazer melhor. Então, se você começar a entender que iniciativas começar a valorizar no âmbito, digamos assim, curricular, iniciativas colaborativas, isso aí pode virar um pouco o jogo, mas não é fácil ir contra o financiamento, o dinheiro e o reconhecimento. Então, é um pouco... E bem rapidinho, eu acho que todo pesquisador é também um docente, né? Uma docente. Eu acho que pela docência, a atuação dentro de projetos comunitários faz muito sentido. Então, no campo onde você
não onde você pega a sua pesquisa, ela se torna parte da sua aula e você estabelece no campo da aula também um campo para o mundo, né? Você modifica as dinâmicas, mas assim, eu acho que o que você precisa, né, o que fez o Neuromart, eu acho que também no caso do Sem Funcionar, é um compromisso institucional. Eu acho que nessa falha de ação coletiva, né, que é cada um identificar aquilo que é o que faz o seu incentivo maior, na sua glorificação, que é a publicação internacional, você precisa de um organismo coordenador. Esse organismo coordenador é o CEPID, né? O centro é a linha que faz com que aquilo que, de repente, era uma ideia deslocada, ou aparentemente deslocada, se torne uma linha de atuação, e que é o compromisso. Acho que isso é muito importante também. A última pergunta. Bom dia, meu nome é Jorge, eu sou jornalista e eu estive recentemente na Universidade de Lisboa participando de uma palestra semelhante e uma pesquisadora portuguesa que tinha conseguido um financiamento semelhante ao que tem aqui na FAPESP de 10 anos, mas da Academia Real na Inglaterra. Ela comentou que um dos requisitos básicos após o recebimento desse financiamento é você vai para a Academia Inglesa e passa por um treinamento de mídia, né, de divulgação, que é dado e os principais coordenadores. Me perdoe a ignorância, mas eu observo que a FAPESP não tem algo semelhante, no sentido de treinar o pesquisador para lidar com a comunicação de ciência, seja ela numa perspectiva inovadora, seja ela na perspectiva mais tradicional. Até porque a gente sabe que os pesquisadores vão cumprir muito bem a parte de pesquisa e inovação. Mas se porventura, fazendo uma brincadeira, ele reprovar em difusão, o projeto não vai ser reprovado. A chance dele ser renovado é quase que total. Como é que vocês avaliam essa questão de também passar para o pesquisador, porque ele está sempre focado dentro dessa perspectiva que o professor falou, que são as orientações de que você precisa fazer papers em língua inglesa em revistas de alta qualificação. Maria Elisa, você queria fazer uma pergunta também? Só para a gente terminar. Eu posso só complementar. Eu faço parte, né, eu sou presidente de duas CSECs, do Hospital Universitário e da Faculdade de Medicina, e faço parte do conselho, então, universitário da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. E tem sido feito um esforço muito grande, porque sem dúvida nenhuma, as métricas são muito desfavoráveis às atividades aqui de cultura e extensão. Então, quando eu comecei falando que a gente está saindo da sombra, eu acho que é um movimento para isso. Mas acho que esse ano a gente teve um avanço importante, porque foram contratados aqui nessa universidade 4 docentes que têm, a vaga foi aberta para o que se chama de atividades extensionistas. Ou seja, a universidade começa a contratar docentes que vêm com um projeto para aumentar as iniciativas de cultura e extensão. Então, acho que, e tá aí essa questão das métricas, também tem sido desenvolvidas métricas, porque a grande questão é que em pesquisa, as métricas estão muito bem estabelecidas. Então, você tem o fator H, você tem o fator de impacto de cada publicação, e em extensão a gente não tem métricas muito claras. Então, acho que também para a valorização passa por se estabelecer métricas claras em como o impacto daquela atividade docente vai ser medido, para que daí ele comece também a ser valorizado dentro dessa questão. Então, acho que tem uma questão de um esforço da universidade, e como eu falei, eu acho que isso vem também na lei, de você ter que ter 10% do currículo em atividades extensionistas. Então, hoje não existe curso de graduação no Brasil que fuja essa regra, todos têm que ter 10% das horas, e vem desse esforço não só de aproximação da universidade da comunidade, como também da comunidade reconhecer que é válido você manter universidades que são caras no Brasil. Mas eu acho que passa pela questão da métrica, porque a atividade em pesquisa ela é muito bem metrificada, então é fácil. Agora, como a gente vai criar métricas para ver o impacto da atividade de extensão? Sobre as métricas, que
está com o Dário aqui com os contatos sobre a altimetria, sobre como é que você faz as medidas sociais, né, do impacto da ciência, de fato uma questão, mas eu acho que também é um esforço institucional. Existe um esforço institucional sobre como é que você vai fazer com que se chegue a um pacto, né, um acordo sobre quais são as métricas. Sobre a formação, eu não sei se eu tenho uma boa resposta, mas eu acho que, como eu disse, pensando pela ótica da sala de aula, não necessariamente da pesquisa, eu acho que hoje em dia é difícil pensar na sala de aula sem pensar nessa conexão entre educação e comunicação. Que aquilo que você leciona é também aquilo que você comunica e que vai muito além da sala de aula hoje em dia. Todas as formas de difusão, de irradiação daquilo que é dito são incontroláveis. Então você realmente precisa levar isso em conta quando você está formulando, está se expondo, está se colocando. No campo da pesquisa, eu comecei dizendo que existem prós e contras, né? Eu tenho algumas ponderações sobre essa lógica da comunicação sincrônica em pesquisas ainda não revistas pelos pares. Isso acabou tendo um crescimento muito grande durante a Covid, porque não dava tempo de fazer a revisão, porque a gente, assim, a sociedade, assim, a civilização precisava dos resultados e acabou tendo talvez uma necessidade histórica por acelerar o processo da redação e leitura sem passar necessariamente pela publicação e revisão por pares, muitas vezes pelos pré-prints, que acabaram circulando até mais do que os próprios artigos, uma vez publicados, porque você tinha uma necessidade urgente e imediata de impacto. Mas nesse caso acho que é totalmente justificado, mas é difícil generalizar a partir desse caso. Eu acho que no campo da pesquisa você vai ter que lidar com algumas controvérsias da comunicação necessariamente, principalmente se você entrar num modo de comunicação menos convencional que não espera a publicação para daí haver a comunicação.